Isso. Aí, acho que a primeira é 38 e aí a segunda a gente já estava começando a fazer, foi a 40. Vamos lá, então. Ô, Jonathan, Diga. tu pediu para mim falar que eu achei mais difícil foi a número 13. Número 13, então vamos começar lá pela 13 já. Vamos dar uma pulada nos exercícios e dar uma olhada aqui em qual que é a 13. Ah, a 13 é bem legal. Vamos lá. Vou aumentar um pouquinho aqui a tela. Tá. Vou ler aqui para vocês aqui a questão 13, tá? É mais uma questão de organização. Esse problema não é um problema difícil, é só a questão da contagem mesmo e o fato de ter uma figura em 3 dimensões projetada em 2 dimensões, a gente sempre tem uma dificuldade também de ver a perspectiva que está ali e conseguir entender que objetos que estão ali. Vamos lá. Eu vou ler para vocês aqui. Ó. O planeta Pyramix foi formado pelo empilhamento de meteoros com uma forma de paralelepípedos. Todos os meteoros são iguais, mas formados por substâncias diferentes. Os brancos são formados por gelo e os azuis por carbono. Além disso, cada camada do planeta Pyramix é formado pelo mesmo tipo de meteoro, como mostra a figura abaixo. Aí aparece aqui o formato, né? No caso, ele começa... O branco é gelo, né? E o azul é carbono, é isso mesmo? Isso. Então, ó, aqui tem uma camada de gelo, na parte de baixo tem uma camada de carbono, depois tem mais uma camada de gelo, mais uma camada de carbono, e assim vai indo. Ok. Quantos blocos são de gelo? Aí a gente tem que contar. Tá, vamos pensar o seguinte. Será que a gente conseguiria ter esse bloco aqui branco em cima dos azuis se não tivesse um azul embaixo dele? Não, a gente tem que sempre pensar que aqui embaixo desse branco aqui também tem uma camada de azul. Então vamos entender qual é o padrão que aparece em cada um das camadas, né? Olha só, na primeira camada aqui, ó, dos branquinhos, a gente tem 1. Na próxima camada, o que vai acontecer? Vão ter 4 que dá bordas e vai ter mais um embaixo. Então isso já forma 5. Ok. Agora vamos para a próxima camada, que a próxima camada é branca, que é aí que eu vou entender o que realmente acontece, né? Olha só, a gente tem os 5 que estavam aqui embaixo desse azul, que é a mesma coisa, e além disso eu vou ter mais uma borda toda aqui na frente e uma borda toda atrás. Então vamos contar quantos branquinhos tem, ó. Vai ter esse primeiro aqui na ponta, depois vai ter mais um, mais um, mais um, mais um. Aqui ficam 5 desse lado. E do outro lado a gente vai perceber que tem mais 3, né? Para fechar aqui, ok? Esse primeiro aqui que está lá atrás também, que a gente vê uma beiradinha aqui. E vai ter um outro que a gente não enxerga aqui pela perspectiva, está lá atrás. Então vai ter mais 3. Então vamos entender qual é o padrão. Começa 1, depois vem 5, depois vem 8. Eu vou escrever isso lá no nosso quadrinho para vocês terem anotado. Deixa eu só sair aqui desses aqui, vou abrir o nosso quadrinho aqui. Deixa eu apagar aqui essas coisas que não são da gente. Diga. Depois de a gente fazer exercício, você pode mostrar como é que a gente faz para entrar na revisão de novo? Que só agora que eu me cadastrei no plural.net. Ah, legal, legal. Conseguiu lá, deu certo? Consegui. É que eu já tinha feito uma conta com meu livro de matemática. Daí eu tinha botado aquele código, daí não tava dando. Daí eu porque falei com o suporte, daí não eles pode usar 2 vezes, né, o mesmo código. Sim, daí eu falei com o suporte, eles transferiram tudo direitinho. Ah, legal. Tudo certo, então. Vamos lá, eu vou escrever de novo ali, ó. Vou pegar as cores como estão aparecendo ali para ficar mais fácil da gente entender. Olha só. Então, a primeira camada ali, ó, vamos olhar de novo para a figura. A primeira camada é branco, né? Então, a gente vai ter assim, ó. Primeira camada ali, o B1. Opa. Vou escrever aqui. O B1, a gente vai ter um cubinho. A gente depois, no A1, eu vou escrever aqui do lado, em vez de escrever com o mesmo... O A1, a gente vai ter 5 azuis, né? Porque é o que a gente tinha contado. Depois a gente vai para o B2. B2. Como eu tinha falado para vocês, ó, tinha os 5 que tinham na parte de cima e tinha mais uma camada aqui na borda que a gente vai entender que são 8. Então 5 mais 8 vai dar 13. Então aqui a gente tem 13. E depois a gente vai ter mais uma camada aqui, ó, do azul. Eu já estou contando tudo junto, aí a gente depois faz as contas e fica mais fácil. Então, olha só, na próxima camada do azul, o que vai acontecer? A gente tem aqui 7 elementos aqui na frente e mais 5 atrás. Então, são 12 elementos novos, mais os 13 que a gente já tinha na parte de cima. Então, o que vai acontecer aqui, ó? Opa.
azul. Aqui, ó. O A2 vai ser os 13 que a gente tinha anteriormente e mais 12 que são os que apareceram ali na borda. Então, vai ficar 25 elementos. Quer ver? Vamos entender de novo o que são esses 25 elementos. Olha só. Na parte de cima, a gente tinha 5 já internos e tinha mais 8 aqui na borda. Então, 5 com 8 fica 13. Ok. Só que esses mesmos 13 aqui da camada branquinha azul da B1, na verdade, vão estar na de baixo com mais uma bordinha azul. Então, essa bordinha azul, se a gente olhar só aqui na frente, olha só o que acontece. A gente vai ter 7 aqui na frente, mais 5 lá atrás. Então, tinha 13 com 12, aí fica 25. É um jeito prático ali da gente contar. E agora a gente vai pegar a última camada, que é diferente, que seria a B3 aqui, ó. A B3 vai ser os mesmos 25 que a gente tinha na camada anterior, mais essa nova borda que apareceu aqui da branca. Então, vamos ver como é que fica essa borda aqui, ó. Essa borda tem 9 aqui na frente e mais 7 atrás. Então, 9 com 7 fica 16, então eu tenho que somar 16 a camada anterior que apareceu, que era de 25. Então, aqui, ó, o nosso B3 vai ser o 25, mais, eu esqueci o número que eu falei agora, 25, e aqui no caso tem mais 16, 25 mais 16, vamos ver quanto é que dá, fica 41. Então, aqui fica 41 elementos. Então, essas aqui, ó, são todas as camadas que tem naquele meteoro. Só que, olha só, o que acontece? Essa B2 aqui, ó, ela vai se repetir aqui embaixo. Essa B1 também vai se repetir lá embaixo. Então, o que acontece? A gente vai ter uma vez o B1, duas vezes o B1, 2 vezes o B2 e uma vez só o B3, tá vendo? Porque tem uma camada só do B3 aqui no meio. Então, vamos fazer as contas aqui com esses números no próximo quadrinho aqui, ó. Vou fazer a expressão ali só dos brancos, tá? Eu tenho 2 vezes o B1, que é 1. Então, 2 vezes 1, mais... Opa! A gente vai ter 2 vezes o B2, então aqui, ó, 2 vezes o B2, que é 13, mais... E a gente vai ter ainda uma vez o B3. Então, vamos ver quanto é que fica isso daqui, ó. Essa conta aqui... E aí, deixa eu apagar esse mais aqui, a gente faz cada uma das contas e soma no final que fica mais bonito. Então, aqui, ó, vai ficar 1, aqui fica 26, e aqui já é 41, né? Então, a única conta que eu preciso fazer aqui vai ser 41 mais 26, mais o 1 no final. Então, vamos ver aqui, ó, 1 com 6 dá 7, com mais 1 dá 8, e aqui fica 68. Então, de blocos brancos, a gente vai ter 68 blocos brancos. Tá, mas 2 vezes 1 não é 1. Ah, desculpa. Verdade. Obrigado. 2 vezes 1 não é 1, é verdade. A gente está num planeta diferente ali. Vai ser 2, tá certo. Obrigado. Aí vai ficar 69. Então, a quantidade de blocos brancos que a gente tem ali vai ser 69. Opa, apagando com o lápis não dá. Ok, ficamos então com 69. Fechou? A conta está certa agora. Deixa eu ver como entrando aqui ainda. Beleza, então a gente vai responder a questão A, dizendo que tem 69 blocos brancos. Então eu vou escrever aqui. Se ele deixar hoje eu escrever, não, ele já matou aqui. Então na resposta da 1 aqui vocês tinham que colocar 69 brancos. Agora vamos ver os blocos azuis aqui. Vou fazer a mesma conta, só que pegando agora os blocos azuis, né? Vamos ver o que tem de blocos azuis aqui. É 2 blocos A1, no caso, e 2 blocos A2. Ok, então vou fazer ali, ó. Fazendo o próximo quadrinho. Então, vou fazer aqui. Azul, 2 vezes o 5, é a nossa primeira conta, e depois mais 2 vezes o 25. 2 vezes o 25. Então, aqui ficou 10, aqui ficou 50, e somando 50 mais o 10, a gente tem 60 blocos no final. Então, blocos azuis, a gente tem 60 blocos. Essa daqui é a parte mais difícil desse problema, não é o problema em si, porque o problema é fácil. A parte chata é conseguir contar todos os elementos aqui de uma forma organizada. E aprender a organizar uma figura ali, que parece que é complicada de entender, é um trabalho da matemática mesmo. A gente conseguir olhar para a geometria e conseguir contar as coisas ali é um trabalho bem
complicado. E reparem o seguinte, a gente não estava fazendo muito esse tipo de raciocínio no capítulo inteiro, só apareceu aqui nesse exercício específico, que inclusive é um desafio, que é uma coisa um pouquinho mais complicada. Em geral, os exercícios não vão ser assim. Agora vamos lá para C. Ó. O planeta Piramix é é formado por quantos meteoros? Tá, e a gente tem que somar ali os 60 com os 69, vai dar 129 meteoritos no final. Tá? Então vamos somar ali, ó, 60 mais os 69, isso vai dar 129, que é a resposta da C. Era essa mesma conta que você fez ali, Sofia? Na verdade, não sei como é que eu fiz, mas eu fui contando os bloquinhos e deu a mesma coisa. Com certeza você foi contando um por um ali. De certa forma, aqui, ó, essa parte de a gente conseguir perceber os padrões ali, conseguir entender, contar de uma maneira mais organizada, fica mais fácil, dá menos trabalho. Mas também daria de contar um por um também, seria a mesma coisa, só que fica mais fácil se a gente conseguir perceber o padrão. Mais algum exercício que foi difícil ali, Sofia? Você quer dizer assim, vamos fazer esse? Tranquilo demais? Tá, então vamos pegar os próximos ali na sequência, para ir fazendo na ordem, para não deixar nenhum para trás. Tá? A gente já tinha feito esse daqui do bloco 5, agora vamos fazer o 6. Está na página 40. Solange comprou pedaços de arame especial para fazer algumas construções. Há 3 tipos diferentes de arame, de acordo com a cor e o tamanho. Veja o preço que Solange pagou para os arames. Tá? O vermelhinho foi 30 centavos e ele tem 1 centímetro. O verdinho 50 centavos e tem 2 centímetros. E o azulzinho tem 4 centímetros e foi 80 centavos. Observe agora os desenhos de 2 esculturas criadas por Solange, uma na forma de um cubo e outra na forma de um paralelepípedo. Calcule quantos centímetros de arame foram usados e o valor que Solange gastou em cada um. Beleza, então vamos fazer aqui o cálculo. Primeira coisa é calcular contar quantas arestas tem aqui nesse caso, né? Porque ó, a gente tem 12 arestas, porque é um cubo, então eu tenho que fazer 12 vezes os 50 centavos, e 12 vezes os 50 centavos vai dar R$6. Eu sei que agora a gente oficialmente ainda não trabalhou com número com vírgula, mas como se trata de dinheiro e a gente está mais ou menos acostumado a lidar com dinheiro na vida real, então fica fácil da gente fazer 50 centavos vezes 12 e obter os R$6. Então, no primeiro bloco aqui, ó, no primeiro cubo, ela vai gastar R$6 para fazer. E aí vamos pensar em tamanho, vai ser 12 vezes 2, vai dar 24 centímetros de arame. Uma pergunta, será que ela não poderia ter comprado o arame de 4 centímetros aqui dobrado e fazer vários L's para fazer essa figura? Eu acho que sairia, inclusive, mais barato, tá? Porque se a gente pensar aqui, ó, o dobro de 50 centavos é R$1. Só que aqui, ó, tá 80 centavos, fica mais barato. Então, se ela comprasse aqui os arames de 4 centímetros e dobrasse no meio e fizesse um Lzinho para cada 2 arestas, sairia mais barato, tá? Tipo, ela não economizou para fazer essa figura. Vamos olhar agora aqui a próxima, a B. A B a gente vai ter 4 arames de cada tipo diferente, ó, tem 4 vermelhos, 4 azuis e 4 verdes. Então, a gente vai fazer 4 vezes todos os números ali e vai obter o preço de cada um deles, tá? Então, olha só, vai ser 4 vezes o 30 centavos, vai ficar R$1,20 e vai ser 4 centímetros do vermelho. O verde vai ser R$2, né? Porque 4 vezes 50 centavos vai dar R$2 e vão ser 8 centímetros do verde, que são essas partezinhas aqui que estão de pé. E a gente ainda vai ter mais 4 vezes o 80 centavos, vai ser R$3,20. E a gente vai ter também 16 centímetros desse arame maior. E, de novo, eu acho que ela economizaria mais se ela comprasse tudo do azul. Porque se ela fizesse tudo do azul, olha só o que ela faria. Ela poderia trocar... Deixa eu ver se dava de trocar. Não, pior que nesse caso aqui não dava de trocar. Porque acontece que ela fez de 1 centímetro aqui e fez de 2 centímetros aqui. Então, se ela dobrasse um arame, ia ficar 2 centímetros aqui e 1 aqui, daria 3 centímetros. Essa peça aqui tem 4 centímetros. Então, ia sobrar um pedaço. Mas daí pegava embaixo também ali, daí ficava 4. Só que daí ia sobrar um ali do outro lado.
Muito bem, a gente poderia fazer isso mesmo. Eu poderia fazer como a Sofia falou, bota 1 centímetro aqui, 2 aqui, mais um aqui. Faria como se fosse um C e a gente encaixaria aqui do lado, só que aí ia faltar ainda um pedacinho aqui. O que eu faria na vida real? Eu compraria, de fato, o azul, colocaria aqui e cortaria no meio. Quebraria, fazia uma parte aqui e pronto, ficaria mais barato. Vamos ver quanto é que ela gastou no final aqui. Eu falei 4 vezes isso aqui dá 1,20, aqui deu 3,20, aí 1,20 mais 3,20 fica 4,40, e aí 4,40 mais R$2 fica 6,40. Então ela gastou 6,40 para fazer essa figura aqui da B. Então fechou ali, eu não escrevi, mas a gente foi falando, e também são contas fáceis de fazer, vocês conseguem reproduzir. Vamos aqui para o próximo exercício, aqui, o 7. Observe esse recipiente, que tem a forma de um bloco retangular. Para realizar um experimento com peixes, um biólogo dividiu esse recipiente em 3 compartimentos iguais. Então, aqui, ó, se ele está falando que é igual, então ele dividiu todos eles no mesmo tamanho em alguma das direções. Repara o seguinte, ó, ele está dividido nessa direção aqui, onde tem os 33 centímetros. Então, se eu pegar o 33 e dividir por 3, a gente sabe que o espacinho de cada um dos peixes aqui, ó, vai ser de 11 centímetros. Isso, é claro, imaginando que o vidro não tem nenhuma espessura, né? Porque se o vidro tem qualquer espessura, quando a gente bota aqui dentro, não vai ser mais bem 11 centímetros, vai ter um pouquinho menos de 11 centímetros, porque o vidro também ocupa espaço, né? Então, na vida real, a gente sabe que não vai ficar 11, 11, 11 de verdade, porque a gente tirou um pedaço aqui para colocar o vidro dentro, né? Aí ele falou aqui, ó, quais são as medidas do comprimento das dimensões de cada um dos compartimentos? Seria, no caso, 24 por 18 por 11, mas na vida real a gente sabe que tirou um pedacinho ali daquele 11, porque o vidro tem espaço, a menos que seja um vidro muito, muito, muito fino, mas mesmo assim ele ainda tem uma espessura, né? Vamos para o próximo aqui, ó, A8. A8 é bem legal, porque fala de números triangulares. O que são números triangulares? A gente está formando um triângulo aqui, olha só. Tudo bem que fica difícil de imaginar que isso aqui é um triângulo, mas se vocês repararem nas próximas figuras, está formando um triângulo. Então, está formando um triângulo a partir de várias figuras de forma consecutiva. Então, aqui, ó, para descobrir o padrão, para continuar a sequência das figuras, depois desenhe os próximos, duas construções, indique quantos cubos foram usados em cada uma delas. Eu vou fazer em vez de com cubos, né, porque a gente não tá, eu não vou conseguir desenhar com perspectiva ali no quadrinho, até porque vai demorar muito, mas eu vou fazer só quadradinhos aqui, os quadradinhos aqui da frente, tá? Eu vou pegar e vou fazer ali os quadradinhos, ó. Se eu fizesse a mesma coisa que aparece ali, ó, vamos supor, continuando o mesmo padrão, a gente tem aqui, ó, 1, 2, 3, a próxima fila teria 4 quadradinhos, então seria isso aqui, a gente pega aqui, ó, aqui tem 4, na de cima vai ter 3, na de cima vai ter 2, e na de cima vai ter 1. Quantos quadrados a gente tem aqui, tá? Eu sei que ali ele está fazendo tudo, mas eu estou fazendo aqui com um quadrado que fica mais fácil de desenhar. São 10, ó, porque aqui tem 1, mais 2, mais 3, mais o 4. Eu vou escrever os números aqui do lado que fica mais fácil de a gente ver, ó. Aqui tem 1, aqui tem 2, aqui tem 3, aqui tem 4, e quando a gente soma tudo isso daqui, vai ficar 10. Vamos fazer a mesma coisa colocando mais uma camada aqui, ó, com 5 aqui embaixo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses 10 e colocar mais 5, fica 15. Eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó, fazer uma maiorzinha. Aqui tem 5, deixa eu conseguir dividir isso aqui direito. Aí aqui, mais uma com 4. Aí aqui tem mais uma com 3. Mais uma com 2 e mais uma com 1. Tá vendo? É a mesma ideia que a gente tinha anteriormente. E 1, 2, 3, 4 e 5. Quando a gente soma isso aqui tudo, fica 15, tá vendo? E se a gente continuasse, ia aparecer o 6 aqui embaixo, o 7 aqui embaixo, e assim vai indo, e a gente ia conseguir ter a mesma ideia, tá? Inclusive, isso já me deu uma ideia que a gente pode fazer um trabalho sobre números figurados, no caso, que é legal, essa coisa que aparecer o padrão que aparece com os números, porque vai misturar um pouquinho do nosso capítulo 2 com esse capítulo 3. Eu vou planejar um trabalho para vocês sobre isso daqui e a gente vai pensar
como é que vocês vão fazer isso para apresentar, tá? Uma boa ideia aqui aparecendo no 8. Vamos lá. Aí as construções aqui que aparecem são essas duas figuras aqui que a gente fez. Agora vamos para 9. Desafio. Na atividade anterior, mantendo o mesmo padrão, quantos cubos teremos na 10ª construção da sequência? Ah, isso aqui já ficou legal. Quem fez essa? A Sofia chegou a fazer essa 9 aqui, ou você foi desenhando? Sim. Como é que foi? Mas foi desenhando? Você foi desenhando até chegar lá, ou você conseguiu um padrão? De ver a medida de volume desse aí? Uhum. Não, eu contei também. Foi contando? Tá. O que aconteceu aqui, ó? Se a gente não desenhasse e só olhasse para os números, o que está acontecendo? A próxima camada está sendo formada sempre pelo próximo número, né? 1, 2, 3. Então, se eu fosse até a 10ª camada, a última camada lá de baixo teria 10. Então, vou fazer só os números aqui, ó. Então, se a gente fosse pegar, esse é assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou fazer uma curvinha aqui. 8, 9, 10. Tá vendo? Ia ser todos esses números aqui nas camadas que iriam aparecer. Então, eu estou fazendo a soma de 1 até 10. Vocês lembram que num exercício que eu fiz outro dia com vocês, lá numa atividade, tinha que somar de 1 até 40? Vocês lembram? Sim. Um dos exercícios tinha essa coisa de somar de 1 até 40. Então, eu vou fazer a mesma coisa, só que em vez de somar até 40, eu vou fazer a soma de 1 até 10. Vocês lembram como é que eu fiz aquela soma? Que argumento, que ferramenta que eu usei ali para somar aqueles números todos? Tu foi botando 1, 2, 3, 4, 5, 6... 1, 2, 3, 4, 5, daí depois tu faz 3 para frente. 10, 9... Ah, muito bem, ó. Então eu fiz uma soma que se chama soma geométrica, que é mais ou menos assim, ó. 4, 5... Aí aqui embaixo eu fui colocando 6, 7, 8, 9 e 10. E eu reparei que tem um padrão aqui, ó. Quando eu somo o primeiro com o último, fica 11. Aqui também fica 11. Aqui também fica 11. E todos esses números aqui somados, 1 a 1, né? Se eu pegar o de cima com o de baixo, fica 11. Então, o que eu vou fazer? Ó, eu vou somar todos eles. Aqui. 1 aqui. Vai dar todos eles 11. E quantas vezes o 11 vai aparecer? Foi 5 vezes, então a gente só fazer o 11 vezes o 5. E aí 11 vezes o 5 é bem fácil, que dá 55, né? Vou só fazer a continha aqui no próximo, que aí você já vai entender. Ó, 11 vezes o 5, isso dá 55. Porque fazer uma multiplicação é muito mais rápido do que fazer várias somas. É por isso que a gente usa a multiplicação. A multiplicação foi inventada exatamente para isso, para a gente reduzir o número de contas e fazer elas mais rápido, né? No caso, de uma maneira mais prática. E se eu pedisse para vocês chegar até o 100º triângulo, o que vocês tinham que fazer? A mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5, até 50. Depois faz ao contrário ali embaixo e faz a soma, né? Uma outra coisa, eu acho que foi a Vitória que me perguntou no outro dia, que ela disse, tá, professor, e se fosse um número ímpar, né? Porque eu não conseguiria fazer de 2 em 2, ia faltar alguém no final. O que eu faria? Faria a mesma coisa, só que colocando o primeiro com o último, e lá no final ia sobrar só um númerozinho. Então, o que a gente faria? A gente faria a quantidade de par que a gente tem, a quantidade de pares que a gente tem, vezes a soma que dá, mais aquele númerozinho que sobrou no final. Quer ver? Vamos fazer com 11 para ver como é que faria nesse caso. Quer ver? Eu vou fazer o mesmo esquema aqui, ó. O 1 com 11, o 2 com 10, o 3 com 9, o 4 com 8, o 5, 7, e sobrou 6 quietinho aqui no canto. O que eu vou fazer? Eu vou fazer a mesma soma, né? Juntando aqui, ó, mais e mais. Tá vendo? Ó, não deu a mesma conta, é claro, porque trocou os números. Aqui vai ficar 12, todos eles ficam 12. Então, eu vou fazer 12 vezes o 5, e depois, lá no final, eu vou somar 6. Então, aqui, ó, 12 vezes 5, isso dá 60, e 60 mais 6 fica 66. Então, se eu somasse os 11 primeiros ali no desafio, seria 66 bloquinhos, seria 66 cubinhos que a gente ia precisar para fazer aquilo. Tá vendo? Ó, eu fiz um desafio ainda em cima do desafio, já fui extrapolando e colocando mais contas em cima. Tá vendo como essa questão de somar desse jeito diferente aqui, com várias
somas iguais é uma coisa interessante para a gente, porque a gente transforma numa multiplicação e a conta sai muito mais rápido. Imagina ter que somar 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, até chegar a 1000, ou até chegar, enfim, um número muito grande. Ficaria difícil, então a gente percebe o padrão e utiliza os padrões para fazer a conta. E isso vocês podem descobrir outros padrões na hora que estão fazendo outras contas também, tá? Isso aqui foi um jeito de fazer essa conta, poderia ter um outro jeito mais rápido de fazer também. Vamos para o próximo aqui, ó. Vamos para 10. Um bloco retangular foi construído com 18 cubos brancos. Tá, ok, a gente tem 18 cubos brancos. Depois da construção, as faces desse bloco foram pintadas de verde, como na foto. Bem, aqui não está tão verde, parece mais um cinza, né? Mas tudo bem. Em seguida, os cubos dos blocos foram separados uns dos outros. Tá, então ele chegou e deu uma separada aqui. Quantos cubos ficaram com apenas uma face pintada de verde? Tá, vamos entender o que acontece. Como é que a gente sabe quais que tem só uma face? Como é que... Sofia, você já fez esse aqui? Você sabe explicar pra gente? A gente sabe sabendo, por exemplo, os do canto tem ali do meio, sabe? Da fila do meio do canto, tem 2. Por quê? Porque de um lado ele vai estar representando um canto e do outro ele vai estar representando outro. Isso. Já o meio ele representa só de um lado. Sim. Então, assim, ó, a gente tem que pensar o seguinte. Os da quina, que são arestas, eles vão ter 3 cores pintadas. A de cima, a do lado aqui, e a do outro lado vai estar pintada também, né? No caso, a de cima, a que está vindo para a gente, e a que está atrás ali, que também está pintada. As que são aqui de quina, também vão estar pintadas em 2 lugares. Vai estar na parte de cima e na parte de trás. Só essas aqui do meio que vão ter uma pintura só. E elas vão ter só 2 que vão estar assim, com 2 pinturas. Essa aqui da frente e aquela lá de trás, que também vai ter só uma pintura. Então, blocos que têm apenas uma face pintada são apenas 2. Então, são 2 dos 18 blocos. Ok, vamos para o próximo aqui, ó. Quantos cubos foram pintados exatamente 2 faces? Aí a gente tem que pegar todos eles aqui que formam essa parte estão no meio de cada um dos lados. Ó. Então, a gente tem um aqui desse lado, um lá atrás, um outro lá embaixo atrás. Vão ser 4. E mais nessa face aqui que a gente tem, vai ter mais 4. Então, vão ser 8 blocos pintados 2 cores. E aí a gente vai ter mais 8 blocos também que foram pintados 3 cores, porque a gente tem os 3 cantos, né? A gente tem, aliás, os 4 cantos. A gente tem esse canto aqui, o canto de baixo, o canto aqui da frente, e esse canto aqui de cima, que é esse bloco que foi tirado, e atrás a gente vai ter a mesma coisa. Então, são mais 8. Então, não, nem dá não está dando para escrever aqui, porque sumiu a ferramenta de escrever. Mas, então, aqui a resposta, de novo, dos elementos aqui, ó. Na A vai ser 2, porque só são esse da frente e o lá de trás. Na B vão ser 8 cubinhos, porque vão ser os 8 que estão no meio de cada uma das faces, aqui no meio, na parte de cima, no caso. E depois vão ser mais 8 que são de quina, onde estão os vértices dessa figura. Beleza, fechou aqui. Agora, quantos cubos ficaram com exatamente 4 faces pintadas? Tem algum cubo que tem 4 faces pintadas? Não, 0 cubos. Tá? Porque a gente já gastou todos os que tinham aqui, né? 2 mais 8 mais 8 vai dar 18 e todos os cubos já foram preenchidos. Agora vamos para a próxima aqui, ó. A 11. Considerando cada cubinho com uma unidade de medida de volume. Vocês já viram volume alguma vez na vida? Sobre volume? Estudaram sobre volume? Na aula de ciências. Na aula de ciências? Tá. O volume seria o espaço que algum objeto ocupa em 3 dimensões. Tá? Tipo, volume é tudo aquilo que ocupa espaço em 3 dimensões. Vamos pensar o seguinte. O desenho que a gente faz numa folha não tem 3 dimensões, porque a gente está usando só 2 dimensões, tipo um quadrado, um triângulo, aquilo tudo tem 2 dimensões. Eu não consigo medir ele em 3 dimensões. Então, qualquer figura que tem 3 dimensões, qualquer coisa da realidade, qualquer coisa que a gente consegue pegar na mão, ele tem um volume, ele ocupa um lugar no espaço. Tem figuras que são com uma dimensão só, a gente não tem como representar de uma maneira fácil, mas uma figura que tem uma dimensão só seria uma linha.
E a linha que a gente está falando não é nem a linha desenhada, porque quando eu faço o desenho de uma linha, ela tem uma espessura. Eu estou imaginando uma linha. Então, toda vez que eu penso assim, uma linha que ela é muito, 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 muito fina e que não tem comprimento, eu conseguiria, aliás, não tem espessura, eu conseguiria pensar, um fio de cabelo, vamos supor, um fio de cabelo só tem um tamanho. Claro que a gente pode medir o quão a espessura no fio de cabelo. Tem cabelo que vai ser mais grosso, tem cabelo que vai ser um pouco mais fino, mas imaginando que o cabelo não teria essa espessura, que seria só como se fosse uma direção, aquilo seria um objeto em uma dimensão, que a gente nem consegue representar em 3 dimensões, né? Então, todos os objetos que a gente tem na vida real têm volume, que é essa quantidade de espaço que eles ocupam nas 3 dimensões. Então, ele está falando aqui que a nossa unidade, o jeito que a gente tem de contar as unidades vai ser por cubinhos. Então, cada um desses cubinhos vai ser uma unidade de volume. Então, o que ele está pedindo? Ele está pedindo para a gente calcular qual é o volume total desse bloco retangular. Então, é literalmente contar quantos cubinhos tem. Vamos contar primeiro quantos tem nessa face aqui da frente. Nessa face da frente, a gente tem 12, porque tem 3 vezes o 4. E na face de trás, também vai ter esses mesmos 12. Então, 12 mais 12 é 24. Então, o volume dessa figura aqui vai ser 24. Se eu não quisesse contar, se eu quisesse contar de uma maneira mais prática, o volume de qualquer bloco vai ser dado pela multiplicação das dimensões que ele tem. Como assim a multiplicação das dimensões que ele tem? A gente vai multiplicar aqui, quantos cubinhos que ele tem de profundidade, quer dizer, ele vai lá para trás, ele tem 2. Quantos cubinhos que ele tem aqui nessa parte de baixo? Ele tem 4. E quantos cubinhos ele tem na altura? Ele tem 3. Então, se eu multiplicar 3 vezes o 4 vezes o 2, também vai dar 24. Quer ver? 3 vezes o 4 vai dar 12, e 12 vezes o 2 vai dar 24. Então, o jeito como a gente tem de medir o volume de objetos que são retangulares, assim, que tem tudo ângulo reto, vai ser com essa multiplicação. A gente multiplica todas as 3 dimensões e aí já vai me dar o volume dessa figura, vai dizer quantos cubinhos a gente tem. Do mesmo jeito, a gente faz alguma coisa em 2 dimensões. Lembra quando a gente estava estudando lá o lance de multiplicação, e que apareceu aquele problema do cinema, que a gente tinha que contar quantas filas tinha, coisa? É a mesma ideia, só que naquele problema a gente estava olhando para uma situação apenas em 2 dimensões, em que a gente tinha uma quantidade de filas e uma quantidade de cadeiras. Então, vou fazer a mesma ideia aqui. Vamos supor que a gente tem lá uma sala que tenha 10 filas, então são 10 filas, e a gente vai ter, em cada fila, vão ter 15 cadeiras. A gente tem que contar quantas cadeiras tem no total. Então, vai ser 10 vezes o 15. Só que essa ideia aqui não é de volume, é uma outra coisa bem parecida, chamada área. Toda vez que a gente vai contar o espaço de uma figura em 2 dimensões, a gente chama de área. E toda vez que é alguma coisa em 3 dimensões, a gente chama de volume. Fazendo um comparativo com a vida real. Vamos pensar numa piscina. A piscina é o melhor exemplo que a gente tem para fazer isso. O quanto de azulejo eu preciso para cobrir a piscina, tipo uma piscina de azulejo, né? Vai ser a nossa área, que é a área superficial. No caso, o quanto de superfície eu vou precisar. Numa das dimensões vai ser uma superfície. Vamos supor, o fundo da piscina, vamos supor que fosse uma piscina de 2 metros por 3 metros, seria 6. Então, eu vou pegar o mesmo problema aqui, Vamos supor que eu tenho uma piscina lá em casa e lá tem essa dimensão aqui, tem 2 metros aqui e tem 3 metros aqui. Eu quero saber quanto o fundo da piscina vai precisar de azulejo. Vou precisar de 6 metros quadrados de azulejo. Por que 6 metros quadrados? A ideia é, se eu fosse colocar uns pisos muito grandes de 1 por 1, um piso bem grande, vamos supor que isso aqui é quadrado, tá? Não é quadrado, mas vamos fingir que é quadrado. Eu vou precisar de 6 pisos de 1 por 1 lá no fundo da piscina para formar todo o fundo da piscina. Então, são 6 metros quadrados, porque essa unidade aqui é 1. Do mesmo jeito que tem essa unidade aqui de 1 por 1, a gente está olhando para esse cubinho aqui também, que é de 1 por 1, só que tem mais uma dimensão, por 1. Então, o volume vai ser uma coisa em 3 dimensões, e a nossa área vai ser em 2 dimensões. Eu sei que isso não é um conteúdo que a gente viu agora, a gente vai ver mais para frente no ano, mas várias vezes no livro, nos problemas, aparecem essa
essa característica, essa informação para a gente. Então, já para adiantar um pouco o que vai aparecer, eu já aviso para vocês que isso sempre é uma coisa recorrente ali nos problemas, e toda vez que aparecer, então, alguma coisa relacionada à área, é quanto espaço ocupa em 2 dimensões. Pensa, quanto espaço eu tenho na minha folha? Isso é uma coisa relacionada à área. Agora, se eu preciso saber o quanto cabe dentro do meu copo, ou o quanto cabe dentro da piscina, isso vai ser volume. Beleza, vamos passar para 12 agora. Faça uma pesquisa e descubra quantas são as possibilidades de planificações do cubo. Essa daqui eu vou deixar para vocês fazerem, tá? Tipo, isso aqui realmente é uma coisa legal para a gente pesquisar, depois eu acho e mostro para vocês. E também vocês podem ser curiosos e pesquisar planificações do cubo, e aí vocês vão descobrir. Inclusive, esse aqui é um exercício que eu ia botar para vocês, mas tudo bem. Já apareceu, vocês pesquisem e descubram quantos são. O 3 a gente já fez. Deixa eu ver. 14. 14 é fácil aqui, ó. Assinale apenas as afirmações verdadeiras. Todo o paralelepípedo é um prisma. Verdade ou falso? Pode abrir o microfone e falar. Verdade. Verdade. Todo cubo é um paralelepípedo? Falso. Verdade. Muito falso. Como assim? Muito falso. Verdade. Por que é verdade? Por que é falso? Vamos lá. Que palhaçada. Pra mim, Por que é verdade e por que é falso? verdade, porque ele tem 2 faces paralelas e tem o resto todos iguais. Então, a ideia de paralelepípedo é que tudo é paralelo. E no cubo, realmente, todas as faces são paralelas. Então, ele é um paralelepípedo também. Tá certo, ele é verdadeiro. Vamos para a próxima aqui, ó. Todo poliedro é uma pirâmide. É verdade? Não. Por que não? Me dá um exemplo que não. Porque o cubo também é um poliedro. Porque existem outras formas. Perfeito. Não é... O cubo também é um poliedro, porque a gente tem outras formas que são poliedros e não são pirâmides. É isso aí mesmo. Agora a próxima aqui, ó. Toda pirâmide é um poliedro. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Porque, né, tipo, a pirâmide é uma coisa que está dentro, ele é um tipo de poliedro. Perfeito. Agora, todo poliedro é um octaedro. O que é octaedro mesmo? É que tem 8 faces. 8 lados. Isso. Octa, 8, edro, faces, 8 faces. É aquela pirâmide de cabeça para... que é a pirâmide dupla, né? Em cima e embaixo a gente tem uma pirâmide ali, estão grudadas. Aquilo é o octaedro. É falso, né? Porque... Opa! Todo poliedro é um octaedro? Não, é falso, né? Porque a gente tem cubo, cubo Confundi com poliedro. É ao contrário. Vamos para a próxima aqui, ó, a F. Na pirâmide de base octagonal, quer dizer, uma pirâmide que tem 8 coisas ali, ela tem 8 faces triangulares. Isso é verdade ou falso? Verdade. Verdade também, porque o número de faces laterais que a gente tem em cada pirâmide vai ser o mesmo número que a gente tem de arestas na base, né? Tipo, se a gente tem uma pirâmide hexagonal, vai ter 6 triângulos para fechar aquela casinha ali que a gente tem na pirâmide. Fechou, então, aqui 14 foi. Vamos para a próxima aqui. Essa aqui é legal. 15. Quantas faces, quantos vértices, faces, quantas arestas esse poliedro tem? Confira sua resposta verificando na relação de Euler. Relação de Euler é aquela que a gente chama lá, o vértices mais as faces igual às arestas mais 2. Então, vamos contar aqui primeiro para ver quanto que tem. Quantas faces tem essa figura? 7. 7 faces. Então, vou anotar aqui no nosso quadrinho aqui, a gente tem faces igual a 7. Ok. Por que é 7? A gente tem, como se ela fosse um cubo, teria 6, só que ela foi cortada um pedacinho aqui, ó, e aí esse pedacinho forma mais uma face. Então, tem 7 faces, ok. Quantos vértices tem essa figura? 10. Opa, será que tem 10 mesmo? Vamos contar, olha só. Se fosse um cubo, seriam 6 vértices, correto? Só que eu tirei um vértice e no lugar dele eu coloquei 3 vértices. Então, o que acontece? Vamos contar aqui, ó. Seriam 6, eu tirei 1, ficou 5. E no lugar desse 1 ali, eu coloquei mais 3. Então, ficou 8, na verdade. Quer ver? Vamos ver que tem 8. Aqui atrás tem 1, aqui em cima tem outro, atrás tem 1, em cima tem outro, atrás tem 1, em cima tem outro. Então, aqui já ficou... Ah, não, eu contei errado, desculpa. Vértices no cubo teria 8, não teria
não teria 6, eu estava contando errado. Seriam 8 no total, aí como eu tirei 1, ficou 7, coloquei 3 no lugar, ficou 10. Então ficou vértices. Eita, paguei 5 vezes. Desculpa. O vértice, então, ficou realmente 10 ali, né? Porque eram 8 se fosse o cubo inteiro, mas aí eu tirei 1, ficou 7, coloquei mais 3 no lugar, ficou 10, tá certo. Agora vamos ver quantas arestas tem. Se fosse num cubo normal, a gente teria 12 arestas. Só que não sumiu nenhuma aresta dele. Na verdade, a gente colocou mais 3 arestas aqui para formar esse triângulozinho. Então, a gente tinha 12 mais o 3, fica 15. Então, a gente vai ter arestas igual a 15. Aí a gente tem que fazer aquela continha para verificar se a gente contou certo. Como é que era a mesma conta? A gente somava os vértices mais as faces. Então, ali, ó, vamos ver. 10 mais o 7, será que fica igual a 15 mais 2? Fica, né? Porque vai dar 17 dos dois lados. Então, aqui, ó. Acabou, então, que somando dos dois lados, ficou o mesmo número. Então, pela relação do Euler, lá que a gente viu, ficou correto essa quantidade. A nossa aula é até às 11h05, não é isso? Sim. Sim. Tá, então a gente já parou por hoje. Então, deixa eu só fazer lembrar para vocês o que a gente tem para a semana que vem. Deixa eu só parar aqui a transmissão. O que acontece? Ó? A gente tem... quem não vai fazer a prova de recuperação na sexta-feira, vocês não precisam participar ali da aula de recuperação de matemática, a prova de matemática, óbvio, só quem vai fazer a recuperação. E nos outros momentos também que tiverem provas de outras matérias, na recuperação vocês podem estar fazendo as atividades que vocês tinham que fazer de outras matérias naquele momento, tá? E aí não precisa participar da aula, que vai ser um encontro especial lá para o pessoal fazer a prova. A gente não tem nenhuma atividade para entregar agora de matemática essa semana, mas para a semana que vem eu vou começar a enviar umas atividades do capítulo 3, tá? Então a gente vai fazer primeiro um exercício assim um pouquinho mais simples, e depois a gente vai fazer uma prova do capítulo 3 também, e talvez essa prova até faça em aula, tá? Tipo, a gente talvez já vai estar usando ali o Classroom, e aí a gente pode fazer em aula mesmo, um tempinho ali, com algum tempo um pouquinho maior, a gente consegue fazer a nossa prova do capítulo 3, tá bom? E a gente só vai fazer uma avaliação, uma prova do capítulo 3 e mais um exercício para entregar. Talvez a gente encaixe aquele trabalho também já nesse momento ali, porque eu vou misturar um pouquinho com as coisas anteriores. Eu vou bolar um pouquinho e aí vou dar ideia para vocês, e aí vocês vão pensar em que materiais vocês vão ter para fazer esse trabalho. Vai ser uma coisa bem construtiva, tipo, pega uma folha, pega um papelão, pega qualquer coisa ali e vai construir alguma coisa, e aí eu vou explicar para vocês num outro momento como é que a gente vai fazer esse trabalho, tá? Mais alguma pergunta? Jonathan, Diga. tu acha que a Cintia, ou quem será que manda para nós os links das aulas, vamos botar, tipo, matemática, recuperação, assim, pra gente não Sim, vai ter um lance de recuperação mesmo, vai ser diferente, não vai ser a mesma coisa, tá? Tá, senão eu tenho certeza que eu ia entrar enganado em todas. Não, mas aí eu vou avisar também na hora, também, se qualquer coisa, não tem problema, tá? Okay. Mais alguma dúvida, pessoal? Não, tchau. Fechou isso, pessoal. Tchau, tchau pra vocês aí, Tchau. um bom descanso.